da glória de Deus. No momento que os cristãos sabem da sua vida com Deus, da sua salvação, e nós aceitamos esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por isso nós estamos aqui nessa casa de oração, para estarmos orando ao Senhor durante 12 dias, é porque geralmente, irmãos, esse livro ele traz uma profundidade muito grande e apresenta a graça no seu aspecto fundamental do caráter de Deus, do próprio Evangelho que ele traz. Quando Jesus ele veio para nascer nessa terra, ele veio trazer um Evangelho que transformasse o homem. Ele não veio trazer um Evangelho só por religiosidade, não. Ele veio trazer esse Evangelho, essa palavra, que transforma vidas, transforma o sentido geral do ser humano. E quando eu vejo o apóstolo Paulo oferecendo essa graça aos irmãos cristãos, aos pecadores sobre circunstâncias, dentro dessa carta ele vai falar sobre os planos que ele tinha em Roma. Depois ele tinha que passar, terminar a sua viagem missionária. Está lá no capítulo 1 de Romanos, 10 ao 15. Ele estava se preparando, irmãos, para levar as ofertas da igreja da Macedônia. Quando Paulo está contando essa história para nós, ele está vivendo momentos ali de ajudar aquelas igrejas, que ele dava força, que ele apacentava, ele cuidava. E ele ia passar pela Macedônia para levar as ofertas da Caia aos santos ali na Espanha. Então, quando a gente olha esse mover que traz aqui uma luz para nós dessa graça gloriosa, e ele, dentro do capítulo 15 de Romanos, versículo 22 e 23, você vai ver que ele parando algum tempo ali na Itália, durante essa viagem, ele conclui que ele teria escrito essa carta durante o tempo citado em Atos, capítulo 20, versículo 2 ao 3, que é ali quando permaneceu na Grécia por 3 meses, é a sua terceira viagem missionária. Então tem um histórico, tem um contexto histórico que Paulo está vivendo, que ele tinha como objetivo, que ele tinha como propósito passar por essas regiões, por essas cidades, para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E Romanos é um livro de ensinamento profundo. Romanos é um livro de ensinamento ético, disciplinar. Nele Paulo vai mostrar os problemas dos homens. Aqui ele vai relatar que não havia nenhum justo sequer. Se naquele tempo não havia, então hoje é uma geração formada de carne, formada, Não tem como falar que há um justo sequer aqui nessa terra. Não tem como. É a mesma geração pecaminosa, geração de homens fracos, de homens com fragilidades humanas. E quando olha assim o Paulo falando que não há um justo, nenhum sequer, lá em Romanos 3,10, ele vai falar para nós que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3,23. Ele continua falando: o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, dando continuidade aí. A morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos 5,12. Se eu parar para a plateia, levantar as mãos, aquele que não tem pecado, quem vai ser o primeiro a fazer isso? O Djalma Xavier. Não tem. Você peca no olhar, você peca no falar, você está dando espaço, o seu pensamento está com maldade. Você pega com o seu irmão, falando mal dele. Você pega com a sua irmã, falando das vestes dela. A gente é um pecador. Sabemos que nós estamos debaixo da graça, que a misericórdia de Deus está sobre nós, mas Paulo está mostrando aqui as suas fragilidades, as fragilidades dos homens.
Paulo está mostrando para eles, olha aqui, não há um justo, nem um sequer. Todos nós somos pecadores. Mas a mensagem que ele traz no livro, mesmo que ele mostre um problema, mesmo que ele está mostrando uma situação do ser humano, mas ao mesmo tempo, Paulo traz a mensagem de esperança. Uma mensagem não pessimista. Paulo ele vai descrever o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Quem está aqui nessa noite que creu no Evangelho e você sabe que você está aqui? Quem sabe? Eu sei porque eu estou aqui. Não é porque eu fui escalado para pregar por igreja, não. Eu sei porque eu estou na igreja. Eu sei porque eu estou nessa casa de oração. Eu sei porque às vezes eu deixei tantas vezes minha família para ficar aqui com vocês. Eu tinha essa convicção de fé. Eu tinha essa convicção que Paulo fala aqui, que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, está lá em Romanos 1,16, e também fala dos pecadores que são justificados gratuitamente por sua graça, Romanos 3,24. Paulo complementa e fala assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente, com todo aquele pecado, a gente estava nas trevas, Jesus morreu por você, para tirar você dessa trevas, e trazer para a sua maravilhosa luz, pela vida dele, que entregou por mim e por você. Paulo está falando assim para eles, olha, a esperança é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 6, continuação. Então essa carta aos Romanos, ela não traz somente a esperança, ela vai trazer um ânimo para os cristãos. Vocês são pecadores, mas vocês aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Então vocês são pecadores, mas lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Todos nós aqui, pecadores, mas lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele está dizendo, ele fala, olha, tem alguém que morreu por você, e por ter morrido por você, o Pai te justifica diante de todos os povos, diante de todos. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Todos nós aqui estamos aqui como pecadores, mas justificados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele selou você com o dom do Espírito Santo, com o dom de Deus sobre você que está aqui. Você está selado pelo Espírito Santo. Aleluia. Paulo está falando, olha, não é uma esperança só de pensamentos positivos. Não é uma esperança porque você é uma pessoa pessimista. Estou tentando te alertar. Não. Falta a palavra, é uma palavra de vida eterna, de conquista de vida eterna, que o Senhor, dentro da graça que nós estamos vivendo, nesse tempo da oportunidade da graça, Ele está te dando, Ele te presenteou com a vida eterna. Quando Paulo está falando, Deus é por nós, Ele está falando, olha, Ele não te abandona por nada. Não tem nada que possa ir contra você e te ferir, você abandonar a fé. Não tem nada disso, porque Ele já fez tudo por você. Ele já morreu por você. Ele já, passou pelas tentações por você, sem pecado algum. Deus já fez tantas coisas por mim, por você. Te livrou, ouviu sua oração, colocou dentro de você o Espírito Santo. Ele te batizou nas águas para o arrependimento. Ele fez tanta coisa, colocou o Espírito Santo dentro de você, para você não viver uma vida aí cheia de problemas, mas perturbado, angustiado, cheio de, que não consegue ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio na vida. Não, Deus colocou o Espírito Santo, que tem poder de Deus, e não é de medo, de pavor, mas é de poder de Deus sobre cada um de nós. E Paulo está falando aqui para eles, olha, mas é uma mensagem de esperança sim, mas também é uma mensagem de ânimo para os santos. Aleluia. Nas suas batalhas diárias, no seu dia a dia, contra a tentação,
contra as provas, contra as lutas, contra as tribulações. Deus está trazendo um ânimo dentro de você agora. Aí ele fala lá em Romanos 5, do 9 ao 10. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. O Espírito Santo está conosco hoje. Ele está falando, Deus é por nós. Paulo está indagando aqui, afirmando para os irmãos: ei, vocês têm a esperança, mesmo sendo pecadores, mas lavados pelo sangue de Cristo. Mas você tem um ânimo do Espírito Santo. A graça te proporciona isso. E quando a graça te proporciona isso, você se sente fortalecido no Senhor para qualquer situação da vida. Mesmo começando o ano já com turbulência, com muitas coisas que você deixou para o ano passado para resolver esse ano. Aí o Espírito Santo fala: ei filho, ei filha, eu estou aí dentro de você, pode contar comigo. Eu não sou contra você. Eu não estou trabalhando contra você. Eu estou trabalhando a favor de você, para você alcançar a vida eterna. Quando nós olhamos aqui, dentro desse texto, Paulo afirma que todas as três pessoas divinas, elas agem para o nosso bem. Você acredita nisso? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco? Vocês acreditam? Os três agem por você. Olha a força que você tem. Olha o ânimo que te garante você vencer as batalhas e as lutas da vida. Aí Paulo vai afirmar para nós lá: o mesmo Espírito intercede por nós. Romanos 8, do 26 ao 27. Cristo Jesus também intercede por nós. Romanos 8, 34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. E quando a gente olha essa participação ativa de Deus em nossas vidas, até mesmo na nossa própria salvação, que é uma batalha, uma luta, um desenvolvimento da nossa salvação, aí nós vamos acreditar, e vamos crer, e vamos ter a certeza que a vitória está muito próxima. Se não pegou a vitória, pegue agora. A vitória é sua, está aí com você, pela fé. Pela fé, a sua vitória está aí. Está nas tuas mãos. Aleluia. Em todas as coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Mas mesmo tratando fatos de praticidade, de dificuldade, até mesmo total, na sabedoria de Deus. Ele fala assim lá em Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo tinha uma convicção. Quando Paulo estava sendo apedrejado, quando Paulo estava sendo perseguido, quando Paulo estava com aquele espinho na cara, quando Paulo estava vivendo momentos a sós, ele pedia pelo menos um leletivo para ele encostar a cabeça e descansar um pouco. E ele não achou. Ele queria uma pessoa que pudesse ele encostar a sua cabeça e chorar um pouquinho. Ele não tinha encontrado pessoas assim para ele encostar a cabeça e chorar. Porque às vezes eu e você estamos dessa forma, querendo uma pessoa para encostar a cabeça e se derramar um pouquinho e falar: me ajude, me entenda. Quantas vezes, quantas noites Paulo vivendo situações difíceis. Se lembra lá da embarcação, lá em Malta? Quantas e quantas lutas, caças, açoites, a ponto de se dar até com muito. Paulo vendo perseguição, um atrás da outra. Mas Paulo tinha certeza, quando ele ouviu aquela voz falando para ele: a minha graça te basta. Isso foi a força dele
Isso foi o ânimo dele. Isso foi a esperança dele continuar a caminhada na fé, sem desistir, sem querer abandonar, sem querer realmente deixar essa fé genuína de Jesus Cristo como Salvador, para continuar na vida na terra, até a sua chamada do céu. Paulo continuou firme e forte, ninguém derrubava esse homem, porque ninguém conseguiu tirar ele da visão de Deus, porque ele tinha a sua convicção de fé. Então, para mim hoje, para você hoje em janeiro, nós precisamos ter essa convicção de fé. Em quem você tem crido? A Bíblia fala para nós que Paulo fala dessa forma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ele tinha convicção que Deus é por nós em todos os momentos. Agora, repete. Eu e você somos todos os dias, todas as horas, por Deus, vivemos para Deus 24 horas. Até o nosso tempo está sendo roubado pelo trabalho. Tem muitos irmãos aqui cansados, fatigados por causa do trabalho. O trabalho é mais 8 horas por dia, 14, 15, 16 horas. Ah, pastor, se eu não ficar, a empresa vai embora. É verdade. Aí quando nós olhamos que Paulo tinha de convicção, aí Deus vai começar a atuar a favor de você. Ele vai começar a favor dele, fazer coisas tremendas. E nunca conspira contra nós. Deus atua a nosso favor e nunca vai conspirar contra ele e você. Ele faz com que todas as coisas, todos os acontecimentos cooperem para o nosso bem. Vê lá Romanos 8, por gentileza, versículo 28. Pode a igreja ler. Pode ler, 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que ele faz? Juntamente para o bem daqueles que o amam. Você ama verdadeiramente Deus? Você é capaz de perder seu serviço por causa de Deus? Você é capaz de deixar seus estudos por causa de Deus? Você é capaz de deixar até sua família por causa de Deus? Olha o peso, velho. Olha o peso quando ele fala daqueles que amam a Deus. O Senhor está ensinando Paulo aqui a ensinar a igreja, os cristãos, a viver o verdadeiro evangelho, viver a graça de Deus. Como que eles deveriam se comportar dentro da graça de Deus, em meio às tribulações, às lutas, às provas, às tentações da vida. Paulo está falando aqui para nós coisas tremendas. O seu maior desejo é que sejamos conformados, ou então transformados, conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Paulo está tentando mostrar para os irmãos, falar assim: olha, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se Cristo está em nós, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Então vocês têm que viver isso na vida aí, no dia a dia seu. Você tem que ter Cristo na hora da tribulação. Você tem que viver Cristo na hora da luta. Esses dias eu estava conversando, acho que é eu, o Claudinho, ou foi mais alguém que estava comigo aqui, o Claudinho. A gente está falando a respeito disso. O que você faria nas tentações? Você tem sua resposta. Mas quando você colocar Cristo e falar assim: o que Jesus faria nas tentações que eu passo? Você vai ter outra resposta. Porque para mim, para você, Jesus não. Fraqueza. Errei. Me compreender. Para Jesus já é outra coisa. Você pode vencer a tentação. Aleluia. Você é mais que vencedor. Você pode vencer os pecados. É
quando você cai, se humilha, se arrepende, pede perdão para Deus, passa uma vergonha terrível, que passa uma vergonha, seu pecado sendo exposto, uma vergonha terrível. Uma vergonha, as pessoas sabem que você fez isso, a pessoa fez aquilo, uma vergonha, irmão, uma vergonha terrível. Você não sabe onde você colocar a cara. Mas você pecou, você errou. Mas Deus fala, o Espírito Santo está dentro de você. Por que você tem ouvido a voz da carne e não do Espírito? Aí Paulo está falando, está mostrando, olha, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Então, viva Cristo. Se Cristo está vivendo a sua vida aí, Ele não vai pecar. Ele não é pecador. Você também pode evitar o pecado. Você pode realmente dizer não para o pecado. Você pode realmente viver não para as coisas que te afastam de Deus. Paulo está mostrando para eles aqui, ensinando eles a viver uma vida de caráter. De caráter. Aí fala aqui, ó, eu até coloquei aqui, ó, que e isso não acontece sem sofrimento, sem perda, sem luta, sem conflito. Às vezes a luta, a batalha, o sofrimento é dentro da gente mesmo, conosco mesmo. É uma dor terrível que só você está aguentando. De você lutar contra esse pecado, lutar contra essa iniquidade dentro de você. Você não quer fazer, mas ela tem uma força terrível. Por isso que eu falei para vocês, comecei esse culto falando para vocês o quê? Orem pela sua vida espiritual. Não falei para vocês orar pela vida carnal. Não falei para vocês orar pelos seus sentimentos, pela sua falta de energia espiritual. Não falei para vocês orar por quê? Pela sua vida espiritual. Por quê? Por ser forte no espírito, ser vencido. Até que se ele quiser fazer algum estratagema, alguma coisa para te enrolar, você vai vencer pela palavra de Deus. Porque o seu espírito está o quê? Forte. Está blindado. A oração, a palavra, a consagração. É quando nós olhamos isso aqui, da imagem, a semelhança de Deus, que vai, por isso que eu falo para vocês que é com profundidade que Paulo está falando. Deus é por nós, porque Ele é por nós, Ele nunca vai ser contra você. Quem é contra você é Satanás. Ele sim é contra você. Ele não quer que você esteja aqui ouvindo isso. Ele não quer que você esteja aqui louvando a Deus. Ele não quer que você esteja aqui parado um pouquinho para ouvir essa palavra, essa boa palavra de Deus, que traz edificação para o seu corpo, que traz vigor para a sua alma, que te alimenta espiritualmente, te deixa o seu corpo mais leve, mais bem tranquilo em tudo que você for tomar decisões, direcionamento de Deus, sabedoria de Deus para a sua vida. E quando olha aqui o Paulo falando sobre essa problemática, sobre esse homem pecador, Paulo está alertando para nós, como está lá em Isaías 43, versículo 1 ao 5. Vê para mim lá, por gentileza. 43, 1 ao 5. Isaías, por gentileza, Isaías 43. Pode ler, igreja. O Senhor que criou, que formou, não tem, eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és Deus. Ano passado pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios ele não se submergirá. Quando passado pelo fogo, não se queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para o teu resgate, a Etiópia a salvar o teu pecado. Visto que fosse precioso a teus olhos, também fosse no mar, eu te amei. Assim veio os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas,
Pois porque o Senhor disse, ele é tua descendência desde o Oriente, e te ajudarei desde o Ocidente. Olha lá, para ler a tua descendência. Por quê? Ele está contigo. Desde o Oriente. Por quê? Ele está contigo. E te ajudarei desde o Ocidente. Por quê? Ele está com. Aleluia! Deus é por nós ou não é? Aleluia! Agora veja bem, quando nós olhamos tudo isso, Ele é o Senhor que nos criou, Ele é o Senhor que nos formou, Ele é o Senhor que nos redimiu, Ele é o Senhor que nos chama pelo nome, Ele é o Senhor que nos dá todos os pertences, tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor está te entregando nas tuas mãos, seja do básico, seja daqueles que já estão alcançando a sua riqueza. Deus permite isso para que você possa não somente crer nele, mas confiar em todo o seu coração, porque ele supre todas as nossas necessidades e não tem que nós reclamarmos de Deus, porque Deus não é contra nós, Deus é por nós. Aleluia! E quando olho isso, essa profundidade que o Paulo está mostrando para os irmãos, para os cristãos daquela época, se Deus é por nós, por que agimos com Ele se Ele fosse contra nós? Você já pensou nisso? Se Deus é por nós, por que nós agimos como se fôssemos contra Ele? Aqui eu fiz uma pergunta. Se Deus é por nós, por que agimos como se Ele fosse contra nós? É a minha mensagem. Aqui eu vou encerrar. Deixar vocês pensar que ainda tem muitas mensagens para vocês. Pensa naquilo que você deu não para Deus no ano passado. Ou então, essa semana passada. Na sua vida, os não que você deu para Deus. Pensa nisso, se você tem razão, se você não foi contra o Senhor. Tudo que é reino, tudo que a gente dá não. Tudo que é igreja, tudo que a gente dá não. Agora, quando é o mundo, eu dou sim para casamento, eu dou sim para festa, eu dou sim para isso, eu dou sim para aquilo. Mas para a campanha é do diabo. Campanha eu não quero fazer não. Isso não é de Deus. Campanha não é de Deus. Agora vem cá, o que você está fazendo aqui? Você não veio orar? Sim ou não? Sim. Você não veio escutar uma palavra de Deus? Sim ou não? Isso é do diabo? Essa é a reunião do diabo? Quando você está reunido em nome de Cristo, você está fazendo contra Ele ou por Ele? Ou para Ele? Agora, quando a gente ouve que a campanha que eu vou fazer durante o primeiro ano do ano não serve para mim, não é de Deus, e aí, o que você acha? Será que nós entendemos que é reino? Pergunta de novo. Se Deus é por nós, por que agimos como se Ele fosse contra nós? Porque os sentimentos de medo, estava lá, nós acabamos de ler. Porque os sentimentos de insegurança. Porque nós temos sentimentos de abandono. Deus me esqueceu, Deus não está comigo na hora do sofrimento, na hora da luta, da batalha. Ontem a gente assistiu um filme, o pastor de uma igreja, e o filho ele passou por uma cirurgia e ele saiu do seu corpo e foi lá para o céu. Não sei se vocês vão ver esse filme já. E o menino viu o céu. E ele começou a relatar para o pai, quando ele voltou, né, tal, foi curado, abençoado, a cirurgia recebida. Ele começou a relatar ao pai o que ele viu no céu. E o pai ficou assim, o pastor que pregava o evangelho ficou assim, atônito, e viu que o filho estava falando. Ah, Jesus me levou para ver algumas pessoas. Mas que pessoas? Aí quando fala da irmãzinha que a mãe perdeu, que ele viu lá no céu, quando ele falou assim, eu saí do meu corpo, pai, 4 aninhos, saí do meu corpo, pai, e quando eu estava saindo do meu corpo, eu vi o senhor orando lá, onde o senhor estava lá no hospital orando, na capelinha lá, eu vi o senhor orando, mas o senhor estava revoltado com Deus. O pai falou assim, mas quem contou para ele que ele viu? Ah, eu vi minha mãe lá
lá no pátio lá do hospital, chorando. E o pai ficava indignado, porque ele tinha visto o céu. E ele pregava para a igreja. Agora, como passar o céu para a igreja? Que o filho tinha visto. Ficou uma situação que até a própria diretoria da igreja queria tirar ele. Porque ele estava ensinando coisas que não eram desse mundo, não era. E eu fiquei olhando aqui dentro e falei, não é verdade mesmo? A gente vê tantas coisas que Deus fazendo com a gente e a gente age com essa coisa, com medo, com insegurança, com abandono, com desconfiança, murmurando da vida, murmurando no sofrimento, na dor. Nós temos o Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo, sabemos disso, mas na hora do sofrimento, na hora da dor, nós murmuramos, reclamamos, falando isso, falando aquilo, Deus não está aqui, o céu está de bronze, as orações estão subindo, não sei o que está acontecendo, o Senhor não esqueceu de mim. Paulo está mostrando para eles, olha, isso tudo nos acompanha. Todas as vezes que enfrentamos uma situação difícil, isso nos acompanha, somos seres humanos, mas porque estamos sempre querendo ter tudo sob controle, mesmo sabendo que isso não é possível. Às vezes nem tudo, irmão, que você está pedindo, Deus vai te dar. Nem tudo que você está colocando diante do altar, Deus vai te favorecer. Você vai ter que viver com esse nome de Deus, às vezes, sem entender, porque senão... E nós não compreendemos, nós queremos saber por que disso. O pastor falava, por que o senhor vai levar meu filho e jogar no banco, revoltado? Então, nesse momento, nós temos nossas reações. Nos momentos difíceis que Deus não está, parece que Ele não está ali perto da gente, não está conosco, nós entendemos dessa forma, o sofrimento da dor. Por isso que o Paulo deixa claro para nós aqui, porque nossas emoções, esses sentimentos não acompanham nossos pensamentos e convicções a respeito da bondade e do cuidado de Deus. Por isso que eu estou falando para vocês, se Deus é por nós, por que agimos como se Ele fosse contra nós? Quantos desequilíbrios, quantos conflitos internos dentro da igreja, de comunhão entre os irmãos, relacionamentos, pessoas que estão aqui e não suportam um ao outro. Aí Deus quer trabalhar com você, Deus quer te usar, e você está deixando essas coisas te inflamar no seu coração. E Deus está falando para você, filho, sempre estou com você, sempre estarei com você. Deus não vai te abandonar por nada, mas é nós que se distanciamos dele com as nossas convicções, de entender o Evangelho dessa forma, de entender o Evangelho dessa outra forma, de querer viver o Evangelho do seu jeito, da sua forma. E não é, Paulo está falando, não é dessa forma não. Não é desse jeitinho seu não. Calma aí. Talvez uma resposta aparentemente simplista, isso acontece porque não confiamos em Deus. Basta. Se você está aqui, vendo essa pergunta, se Deus é por nós, porque agimos como se Ele fosse contra nós, está agindo dessa forma, com incredulidade, com murmuração, com desobediência, com ingratidão. Tem pessoas que não conseguem perdoar. Vai continuar do mesmo jeito, em 2023. Não consegue perdoar, não consegue abraçar o irmão, não consegue abraçar a família, não consegue ter a paz no coração familiar, não consegue nada. Mudança nenhuma, o Evangelho está causando nada dentro de você para você mudar um pouquinho. Tem alguma coisa errada, falta você, falta somente uma resposta simples e básica para você. Você que é crente, aceitou Jesus, você não está confiando totalmente em Deus. Está sendo superficial. Aí isso não significa que não sabemos que Deus é digno de confiança. É claro que sabemos. Mas significa que carregamos marcas profundas de medo e insegurança em nossa história. E não sabemos o que significa confiar totalmente em Deus. Por isso há reações diversas. Há muitas reações. Porque, repito, várias vezes eu vou repetir. Eu fui visitar aqui a irmã Sara. Seu pai, na forma que ele nos recebeu lá, o culto de ação de graça. Os pulmões são prometidos, nós precisamos daqueles balões, daqueles de gás, de oxigênio. E a pessoa louvar a Deus como tivesse um pulmão melhor que o meu.
Né, Ivanete? Melhor que o nosso que estava cantando lá, os pulmões dele quando louvar. Irmão, você não via aquele homem gemer, não nada. Estava consumindo todos os pulmões, ele estava consumindo para o final da vida. Mas quando ele abriu a boca, o espírito dele estava oxigenado. Para louvar a voz linda, maravilhosa. Como não se tivesse com enfermidade, nada nos pulmões. Para você ver o que Deus faz. Às vezes nós com os pulmões tudo bom, saudável para cantar, louvar, gritar, se fechando, ficando marrudo, não querendo louvar, não querendo glorificar. Enquanto uma pessoa doente dos pulmões, à beira da morte, quando ele louvava, abria a boca, como seus pulmões estavam cheios de oxigênio, precisava mais daqueles aparelhos, ele louvava puramente, a voz saía suave, linda, glorificando a Deus. Aleluia! Aí eu falo para vocês, os problemas eram reais. Todos eles tinham potencial de fazer com que Paulo sentisse abandonado e rejeitado por Deus. Não só por Deus, ele sendo rejeitado, mas também pela igreja. E também de desfrutar sua vida em missões. O que ele sofreu, o que ele passou. Mas não foi isso que aconteceu. Ele mesmo nos dá a explicação da sua reação. Porque por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Olha o que Paulo fala, por isso não desanimamos. Pelo contrário, irmãos, mesmo que o nosso homem exterior corrompa, se corrompa, está sendo, vamos colocar assim, a pele toda dilacerada, como Cristo ficou, olhava para Cristo na cruz. Eu vejo como se fosse a Maria olhando para o filho e falando: olha meu filho, desfigurou ele, todo dilacerado. O Cristo, filho de Maria, Jesus Cristo, filho de Maria. Quando a mãe olha para o filho e vê todo ele dilacerado, meu filho, eu não consigo conhecer mais meu filho. Aí quando eu olho isso, vejo aqui que ele está falando: olha, esse pode ser corrompido, pode dilacerar, pode, sabe, essa pele ser totalmente leprosa, mas o nosso homem interior, dentro da gente, se renova dia a dia. É isso que o Senhor está fazendo nesse primeiro dia, nesse primeiro ano, nesse primeiro mês de janeiro de 2024. Deus vai te dar renovação de dia após dia, porque a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus é por nós. Coloca de pé para a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! O que Paulo está falando para eles: olha, a cura está aqui, a sua libertação está aqui, a sua fraqueza, a sua fragilidade, o que você está vivendo nessa parte interior, ela vai ser renovada hoje, agora, nesse momento. Aleluia! Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quem quer sentir a glória de Deus? Aleluia! Quem quer sentir a glória do Senhor? Aleluia! Olha, irmão, os problemas que você enfrentou, as injustiças que você sofreu, as portas que se fecharam, os amigos que te abandonaram, tinha grande força de provocar na sua alma um profundo sentimento de insegurança, de medo, de rejeição, e até mesmo de necessidade de desenvolver mecanismos de controle para se proteger. Mas por muitos menos, aconteceram coisas terríveis na vida de pessoas que viveram assim. Eles abandonaram a fé. É seus olhos agora.